cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma noite de adoração, uma noite de louvor ao nosso Deus. Realmente parece que eu já estou em casa. Acho que dos últimos domingos, eu e minha família, nós viemos aqui devido à distância. Nós somos ali da de Limeira e nós estamos morando aqui na Navec 2. E o tempo central é bem pouco afastado, né? Mas louvado seja Deus, que Deus preparou esta casa de oração aqui para que nós pudéssemos vir adorar o Senhor. Então eu estou muito feliz de fazer parte desta família também, para podermos bendizer o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço ao pastor Anderson por essa oportunidade muito rica que ele me concede, pela confiança, a sua esposa, a pastora Vanusa, né? A todos os obreiros, né? O presbítero Edmilson, fiquei muito feliz, né? De vê-lo aqui também, né? Eu falei, eita, o homem é... Em alguns lugares que eu já fui ministrar, eu encontro ele, rapaz. Algumas igrejas já, eu fico muito feliz de ver o presbítero Edmilson aqui, né? E também é bom saber que é muito amigo também do pastor também. O presbítero Edmilson é um grande homem de Deus. Amém? A todos que estão aqui, que Deus abençoe. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 3. Deus já falou fortemente através dos louvores, de uma forma de palavra. O cântico que vocês estavam louvando nada mais é do que uma própria mensagem cantada, que estava falando sobre o caminho. E quando eu estava ali, Deus falou ao meu coração, e de uma forma muito simples, quero ministrar o coração da igreja. Êxodo capítulo de número 3. Quantos acharam? Diga amém. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Você pode se colocar de pé por alguns segundos? Olhe para o irmão do seu lado e diga, Deus o chamou desde o ventre da sua mãe. Pegue na mão dele, deixa eu apenas fazer uma oração simples. Espírito Santo de Deus, os louvores já foram ministrados, Senhor. E o que é mais interessante, que o Senhor tem falado sobre caminhos. Nessa noite, Senhor, eu não sei como anda o caminho dos teus filhos, mas eu sei que se o Senhor trouxe aqui nessa noite, hoje é noite do Senhor revelar coisas grandes. Hoje é noite do Senhor abrir o leque das revelações. Pai, eu peço que o Senhor nessa noite toque nos ouvidos, para que a palavra possa vir de forma eficaz. Os ouvidos do coração, Senhor. Toca, Senhor, nos olhos, para que quando eles estiverem ouvindo, eles possam contemplar a grandeza da sua chamada, ó Deus, sobre a vida deles. Glória do Senhor seja revelada, e que o teu poder seja manifesto neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Quero pegar um texto muito conhecido como ponto de partida.
Esse texto, ele é um dos mais conhecidos. E eu tenho para mim, de algumas chamadas que nós vemos na Bíblia, eu tenho duas passagens que me chamam muita atenção acerca da chamada de Deus. A primeira é do profeta Isaías, no capítulo de número 6. E eu vejo Deus preparando uma circunstância para poder chamar Isaías para um chamado muito maior e muito mais profético. O segundo é este texto que eu vejo aqui. Esse texto não é algo comum, porque quem está neste episódio, neste cenário, não é um homem mais jovem, não é um homem de menor idade. Quem está aqui tinha a idade aproximadamente de 80 anos. 80 anos quando Deus prepara de diversas situações para alcançar e para chegar no capítulo 3, a qual nós lemos. É um texto muito rico. Aliás, a história dos hebreus é muito rica. O historiador Flávio Joséfo, ele conta em muitas e muitas páginas sobre detalhes acerca da história dos hebreus. Você mesmo já ouviu falar muitas e muitas vezes como tudo acontece, como tudo aconteceu. Deus arranca Abraão da sua terra, lhe faz promessas, que bendita seria todas as famílias da terra, e as famílias se multiplicariam de tal forma, que o próprio Deus pergunta de duas formas: Abraão, olhe para as estrelas, e conte elas para mim. Abraão, aquele dia, disse: Senhor, não dá. Por isso mesmo, Abraão, assim como você não consegue contar as estrelas, eu conto elas e sei o nome de cada uma delas. Está vendo a areia do mar? Assim como você não consegue contar os grãos e as miudezas que há na areia do mar, assim será a sua descendência. Vai se multiplicar. E tem mais uma coisa, Abraão: vi que tu é um homem de fé, meu amigo, e ainda vou dar uma terra que manda leite e mel para a sua descendência. E tu verás que a promessa que eu tenho não é apenas em você, mas também através de você, a sua descendência seria abençoada. É lindo essas promessas. Só que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo e também ela passa pelos caminhos. Deus, ele prepara grandes cenários. Deus, ele recalcula a rota de muitas formas, para aquele em quem o Senhor escolheu possa sempre procurar estar no centro da sua vontade. E é isso que me chama a atenção. Anos se passam, Deus prepara uma grande situação, porque o seu povo ia passar numa grande fome na terra. Então Deus prepara a situação sobre a vida de José, e todos nós conhecemos essa história. José é vendido para o Egito, e quando ele estava lá, Deus estava com ele, porque quando Deus tem um propósito, e Deus também tem um projeto, os caminhos nossos não são os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus muitas vezes parecem ser embaraçosos aos nossos olhos, porque para nós vemos pela razão, mas o certo pela palavra seria não apenas ver pela razão, mas ver pelos olhos da fé, porque com Deus a questão não é nossa razão. Para Deus a nossa questão é a nossa fé, porque Deus já vê lá na frente, e antes do mundo haver mundo, Ele já tinha matado o Cordeiro do Senhor, Jesus Cristo nosso Salvador. Ele já sabe lá na frente, Ele conhece tudo, Ele é presente, passado, futuro, Ele é eternamente, Ele é hoje, ontem, hoje e sempre. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Não se dá para medir a altura ou a profundidade com Deus. Não dá para medir Deus. Mas dá para saber que Ele é tão infinito, que Ele criou você para que o Espírito dEle pudesse, aleluia, viver dentro de você. Deus prepara situações. Deus via que o seu povo ia passar fome lá na frente e chama um homem, José.
lhe dá sonhos. Sonhos que talvez aos olhos da própria família era impossível de acontecer. Era o menor da casa, mas Deus lhe tinha lhe dado sonhos. E nós sabemos que os irmãos com ciúmes pegam, vende ele vai para o Egito. Mas mesmo lá no Egito, ele era um homem temente ao Senhor, e tudo que ele fazia prosperava. Olhe para o irmão do seu lado e diga: quando você está no centro da vontade de Deus, ainda que pareça que o caminho é meio complicado, Deus ainda faz prosperar. Você entende que a questão aqui não é a sua razão, a questão é se você está no centro. Porque centro da vontade de Deus, você não está imune do quê? De passar situações complicadas. Está no centro da vontade de Deus, você não está imune de não passar grandes conflitos, grandes problemas. De estar no centro da vontade de Deus, isso não significa que por muitas vezes você vai ser levado cativo em algumas situações de tratamento que Deus quer tratar com você. Estar no centro da vontade de Deus só tem uma coisa: olhar para Ele, somente para Ele, ter fé e confiar. Aleluia. Porque ainda que a gente possa passar sobre as águas mesmo assim não vão afogar. E ainda que nós venhamos a passar pelo fogo, o fogo não arderá em nós. Porque nós estamos dentro do centro e da vontade de Deus. Deus envia José lá. Deus lhe faz prosperar em situações complicadas. Até na última delas, que é quando ele estava lá na prisão. A Bíblia diz que mesmo ele dentro da prisão, o carcereiro ou o chefe deles viu que ele era tão obediente, tão temente, que fez dele mesmo assim líder dos presos dentro da cadeia, sendo um prisioneiro. E Deus cria toda a situação, porque quando está chegando o tempo da sua promessa e da sua bênção, até ímpio tem sonho. Até gente que não gosta de você começa a ter uma percepção um pouco diferenciada acerca da sua vida. Ele está lá na prisão esperando o tempo do Senhor se concluir. Sabe o que Deus faz? Deus vai até quem? O menor? Não, Deus vai até o cabeça e faz com que ele tenha sonhos que ninguém podia revelar, nem astrônomos, ninguém, nenhum cientista. Ele tem sonhos. Faraó, ele manda chamar todos os seus sábios. Ele conta-lhe os sonhos. 7 vacas. Aliás, quando ele começa a ter sonhos, ele chama e ninguém consegue interpretar. Só que um daqueles que recebeu a revelação de José, que está do lado dele, disse: ó meu rei, eu conheço alguém que quando eu estava lá me revelou. E assim aconteceu. Sabe o que Faraó manda fazer? Então chama ele aqui. Traz José. José revela. Ele disse: ó Faraó, haverá 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome que a terra nunca viu. Faraó abaixa a cabeça e diz: meu Deus, e agora? Mas aquele, o Deus que deu a revelação a José, também lhe deu a instrução. E ele olha para Faraó e disse: mas tem uma coisa. Se eu fosse você, Faraó, eu colocava pessoas sábias para administrar 20% de tudo, para que quando chegar os 7 anos de fome, todas as ações vão vir ao Egito, comprar aqui, e nós vamos ter para vender, e ainda nós vamos ter para o nosso povo. Ou seja, no tempo de crise, ó rei, o Egito vai ficar mais próspero.
Ah, você não pegou ainda o que eu estou falando, pastor Anderson. Você acha que o Egito virou a maior nação do mundo em tempos de prosperidade, onde o rio Nilo lhe dava prosperidade para aquilo? Não. O tempo que a nação do Egito ficou mais próspera é quando tinha um homem de Deus para dar instrução ao rei. Aleluia. Faraó olha para ele e fala: meu Deus, pega José e coloca ele sobre todas as coisas. Disse: José pode governar, mas tem uma coisa, Senhor. O quê? Minha família. Faraó fala assim: pega a sua família, vai morar no melhor lugar, porque se é a sua família, passa a ser família nossa também. Aleluia, 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 aleluia. Oh meu Deus, levanta sua mão. Rebanacho, reboresui, cabaia, que mindure a surebai, relaxe, raia. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. Aleluia. Pode perdoa quem lhe feriu, sim. Sabe por quê? Porque quando a promessa chegar, não despreza quem pisou em você, tá? Não despreza se foi alguém da sua casa, se foi alguém da sua família que te vendeu, que te caluniou. Porque quando Deus exaltou José, até os irmãos dele tiveram que participar da promessa. Aleluia. Deixa eu profetizar em nome do Senhor Jesus. A promessa que está para vir sobre a sua vida ainda este ano, você não vai participar sozinho. Vai ter gente que vai vir para glorificar o seu Deus. Aleluia. Olha para o irmão do céu e diga: desse negócio quieto, perdoa, vai. Porque quando a bênção chegar, fala para ele: não despreza eles não. Eles vão participar também, para ver o seu Deus agindo sobre a tua vida. É linda a história dos hebreus, porque José começa a governar com a sua família lá. E eles vieram em 70. Capítulo de número 1 do livro de Êxodo diz: eles vieram em 70. E eles se multiplicaram tanto, que eles já eram quase 3 milhões. Os historiadores vão dizer 700 mil, 800 mil, mas não se contavam mulheres e nem crianças. E um hebreu, o mínimo de filho era 3, 4, 5, 6, 7. Tem uns que até pegou ainda esse manto, igual o meu caso, por exemplo. Já tem uns 2 aí, né? Quase indo para o terceiro, não sei, tentando fechar a fábrica. Mas eles se multiplicaram. Você vê que Deus, Ele fez uma promessa a Abraão, dá continuidade a Isaac e Jacó. Ele vê a crise que o seu povo ia passar com 70. Ele usa José, traz o povo para o Egito, para não passarem fome. E eles habitam lá. Só que a história conta que um dia Faraó morre, e um outro sucessor vai suceder o seu lugar. A Bíblia é enfática em dizer: e este não conhecia José, não conhecia ao Deus de José. E junto com os seus malignos do lado, os seus que o auxiliavam, eles vão começar agora a maquinar o mal, dizendo: olha, essa nação é muito maior do que a nossa. Os hebreus se multiplicam a cada dia. As mulheres têm filhos desenfreadamente. E está para acontecer um negócio: se esse povo se levantar e se revoltar contra nós, o Egito já era.
Um dos videntes vai lhe dar um conselho. Ei, eu tenho uma noção do que fazer. Vamos começar a parar esse negócio. Vamos dar trabalho para eles. Vamos fazer eles sofrerem. Vamos escravizá-los. Escute isso. Porque até então o povo não era escravo. Eles foram para o Egito não escravo. Quem foi José. Mas Deus fez uma grande obra, o povo não era escravo. Mas o que o diabo faz? Escraviza. Você vê que ele não tira da situação, ele prefere escravizar. Sabe por quê? Porque quando ele escraviza alguém, aquele que está escravizado acaba escravizando o outro, e mais outro, e enfraquecendo o outro, Você percebe que o trabalho do diabo sempre foi esse? Ele veio para matar, roubar e destruir. Primeiro ele mata os seus sonhos. Mata o que Deus tem na sua vida. Depois ele rouba os projetos e os propósitos de Deus. E por último, ele destrói você, escravizando você no pecado e em diversas situações. Esse é a pior arma do diabo. É quando ele consegue escravizar alguém. Porque aquele que é escravo esquece das promessas que Deus fez. Porque ele olha para a sua situação atual, mas não olha para o que Deus falou. Ele olha para o momento que ele está vivendo, mas não olha pelo cenário que Deus já preparou. Eles vão olhar e vão dizer: vamos encher eles, vamos escravizar eles. Só que a história diz que mesmo eles, sabe por que eles fizeram isso? O historiador diz que a carga era tão grande de trabalho, que eles chegavam em casa para não ter relacionamento com as suas mulheres, para não ter mais filhos. Mas o povo hebreu era arretado. Trabalhava diversas cargas horárias, machucado. E ainda tinha até um love ainda à noite, ainda com a esposa. E filhos e mais filhos vinham sucessivamente. E o povo, quanto mais eles oprimiam, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo hebreu crescia. Quanto mais, você ainda não pegou, quanto mais eles batiam no povo, mais o povo crescia. Você não pegou. Quanto mais o diabo tenta preparar a situação, quanto mais ele tenta te bater, quanto mais ele tenta te oprimir, mais você cresce, mais você cresce. Mais você cresce. Quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Porque quem levou o povo para lá foi Deus. E se foi Deus, Deus se responsabiliza, aleluia, pela sua vida. Eles estão lá. E a história enfática dizer que o vidente, ele tem um sonho. Olha que coisa doida. Um filho de Baal, que adorava Deus Ra, um vidente de Faraó, ele tem um sonho profético. Como que você pode responder isso para mim? Sabe qual foi o sonho profético que ele teve? Ele via um menino. E este menino cresceria e se tornaria príncipe do Egito. Sabe quem teve a visão? Um filho do cão. Um vidente que fazia sacrifício. Tem sonho profético. Um menino vindo dos hebreus nasceria, cresceria e se tornaria príncipe do Egito. Quando ele fala isso ao rei, Faraó teve um impacto e disse: pelo amor, e agora? O que vamos fazer? Aí o mesmo que tem a revelação profética, ele olha e fala assim: vamos fazer o seguinte, mata as crianças. Todo menino macho, mate. E meninas, mulheres, deixa viver.
O rei, furioso, dá um decreto, chama as parteiras e fala: agora é o seguinte, todo menino que nascer, mate crianças até 2 anos, e os meninos machos, mas as mulheres deixa viver. Ele dá um decreto em toda a sua terra. Só que a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus. As parteiras temeram a Deus. Sabe o que significa? Que ainda tem gente que teme a Deus. Sabe o que significa? Que tem gente que não abaixa a cabeça pelo opressor. Tem gente que ainda teme a Deus. Elas temeram o Senhor. E além de temer ao Senhor, a história diz que Anrão, como é o nome que eu falei? Como? Aleluia, Anrão. Você sabe quem foi Anrão? Anrão foi pai de Moisés. Quando ele ouviu esse decreto, ele fez uma oração. Porque até então Deus não falava com o seu povo. Mas ele temeu ao decreto, porque ninguém queria se casar por causa do decreto de ter filho. Então uma mulher da tribo de Levi, um homem da tribo de Levi, desposou uma mulher da tribo de Levi. E quando ela estava grávida, Anrão viu esse decreto, ele faz uma oração dizendo: Deus de Abraão, e agora? Vão matar o menino. E dizem os nossos sábios judeus que este homem ouve a voz de Deus e disse: fica tranquilo, Anrão, porque para muitos esse menino vai morrer, mas o que eu já tenho para ele é tão desde o ventre, aleluia, que ninguém vai matar este menino. Esse menino vai nascer. Este menino vai nascer. Este menino vai nascer. Você não deixou eu falar. Vai nascer. O seu projeto vai nascer. O propósito de Deus tem na sua vida vai nascer. Olha, Maia, o que Deus tem vai nascer. Ele corre para sua casa, conta Joquebede, e disse: eu ouvi a voz do Deus de Abraão, que esse menino aqui é especial. E não é que esse menino nasce, mas a perseguição era tanta, que eles tiveram uma ideia. Miriam e o seu irmão, a mãe faz uma arca de betume, pega Moisés, coloca ele e joga ele no rio Nilo. Só para você ter uma noção, o rio Nilo tinha uma parte que havia muitos crocodilos e muito grande. E deixa o menino à mercê. Por que o pai fez isso, a mãe fez isso para matá-lo? Não, porque eles confiavam em Deus. Porque se Deus tinha falado que este menino era especial e que Deus ia cuidar, então independentemente, deixa o menino ir, porque Deus vai cuidar. Deixa o menino ir, porque Deus vai se responsabilizar. Deixa eu profetizar para pais aqui nessa noite, que vieram aqui buscar pelos filhos. Você criou nos caminhos do Senhor, você colocou eles, você preparou eles no caminho do Senhor, mas parece que o mundo está tomando eles. Deixa eu lhe falar, fica na intercessão. Você Deus tem chamada na vida dos seus filhos, e logo, logo eles vão voltar de uma forma diferente, e o seu nome vai... Olha a decisão que esse homem tem que tomar. Ele é pai, mas ele tem que mandar para as águas, porque senão vai morrer. Sabe o que acontece? Sabe onde o menino vai parar? A princesa estava ali se banhando. E de repente eles avistam uma arquinha pequena. Ela manda os seus servos pegar, e quando vê, era um nenê lindo.
E a Bíblia diz que ela o amou quando viu. Quando viu, ela tomou e disse: Moisés, porque deste foi tirado das águas. O Egito queria matar, Deus escondeu na onde? Quem queria matar Moisés? Quem queria matar Moisés? E Deus botou na onde? Para ele criar ainda e dar o que comer, meu Deus do céu. Ora, pai, aí tem gente. Tem gente entendendo? Oh, meu Deus do céu, é muito forte. Faraó queria matar e Deus pega, oh glória, envia eles. E vai preparar ele, vai andar ele lá no Egito. A filha tira ele, dá o nome, Moisés, tirado das águas. Escute essa. Aí ela vai pegar e vai chamar suas amas egípcias. Só que Miriam está vendo o menino, onde o menino vai. As mulheres egípcias vão dar leite para o menino, mas o menino não pega, não mama. A princesa começa a olhar e dizer: mas e agora? De repente Miriam e fala: ó, minha rainha, esse menino não mama, porque esse menino não é egípcio. Mas se houver uma mulher hebreia, acredito eu que ele vai mamar. A princesa olha para Miriam e fala: Miriam, você conhece alguém? Minha senhora, eu conheço. Então eu te autorizo, busque uma mulher hebreia aqui. Miriam sai correndo. Chega em casa: mãe! E que foi, Miriam? O menino morreu? Não, mãe. O menino parou no Egito. Deus levou ele ao Egito. A princesa pegou, chamou uma egípcia para dar de mamar, mas o menino não pegou, mãe. Aí eu cheguei e dei um conselho para ela. Eu falei: olha, princesa, tem que vir uma mulher hebreia. Mãe, sabe o que ela falou? Ela falou para mim escolher uma mulher hebreia para vir dar leite pro menino. Você não entendeu? Oh, glória. A própria mãe de Moisés deu mamar para ele. Oh, glória. Olha para o irmão e diga: Deus faz e você não entende. Diga: Deus faz e você não entende. Diga: você não tem que entender. Creia somente, porque se crer, verás a glória de Deus. Oh, glória. Esse menino é criado lá. Até os 16 anos, esse menino ele vai participar das faculdades do Egito. Para você entender, Moisés não é esse que você entende que Deus chamou para liderar um povo e pronto. Moisés vai estudar. Ele vai aprender biologia, astronomia, astrologia. Ele vai fazer faculdade de ciências religiosas.
Ele vai aprender idiomas e dialetos. Porque como o Egito era a maior nação no mundo, os outros países iam até lá. Sabe quantos linguajares dentro de um próprio dialeto, de um idioma tinha? 70. Moisés falava 70. Não era qualquer um. Se você ir para a África do Sul, tem a linguagem da África do Sul, o inglês, e mais 10 dialetos de um mesmo país. Moisés era tão inteligente que ele foi se formando. Deus foi preparando ele. Faculdades mentais, de autoria, militar e liderança. Ele foi criado para, quem sabe, ser um sucessor do trono. E aos 16 anos, quando um príncipe agora vai vestir pela primeira vez a sua armadura de príncipe, vai esticar o queixo. Já viu aquele queixo? Vai colocar aquele negócio na cabeça de rei. Vai começar agora a colocar os umbrais dourados. Os umbrais da deusa Ísis. Vai colocar aquele colar que havia 2 chaves, que para ele significava a porta do além. Porque quando o faraó morria, como eles se consideravam reis, quando eles eram totalmente embalsamados, eles acreditavam na passagem para o além. E não bastava isso, eles colocavam a sandália de crocodilo do Nilo, com um brasão do deus Ra, a maior potência de Deus do Egito, Deus Sol. Com 16 anos ele vai começar com a sua autoria militar. E dizem os nossos sábios que ele se tornou tão guerreiro que Faraó colocou ele como líder das hostes do Egito. Só que aos 40 anos, Deus vai começar a trabalhar para colocar no caminho. Nós sabemos de tudo. Você conhece tudo. Você já assistiu, já ouviu. Ele começa a ver coisas, começa a ter coisas. Começa a ter sensibilidade. Seu povo sofrendo, ele começa a tomar as dores. Até no ponto que sabemos que ele vê um egípcio maltratando, ele mata o egípcio. E agora ele tem que fugir. Escute, olhe para mim. Deus concordou que ele matou o egípcio? Concordou? Quando você ouvir alguém falar assim, não, porque Deus criou uma situação, Deus não mata ninguém. Isso foi uma atitude de Moisés. E pelo erro dele, pelo que ele fez, Deus vai ter que criar uma saída de escape, para que o seu propósito não se perca pelo tempo. Olhe para o irmão do seu lado e diga, sabe esses erros seus? Sabe aquelas coisas que você fez de errado? Sabe aquelas coisas de inconsequência? Que agora você está colhendo? Fala, Deus ainda tem promessa na sua vida. Por isso que Ele está criando uma porta de escape, vai recalcular a sua rota e vai te colocar no centro. Alabarás. Sabe por que você está aqui? Porque Deus recalculou sua rota. Sabe por que você chegou aqui, pastor? Porque Deus te deu livramento, te guardou, não te levou o inimigo ceifar a tua vida, te encheu, te renovou, te colocou aqui. Sabe por que você está aqui, minha irmã? Não é porque você queria, não, é porque Deus, pela sua misericórdia, te arrancou do mundo de prostituição que não lhe servia. Ele fez uma promessa que é muito maior do que aquilo que o mundo tem a lhe oferecer. Sabe porque Deus recalculou sua rota?
Deus recalculou sua rota porque Ele te ama de tal maneira. Mas de tal maneira que Ele entregou o seu único filho. Deus vai ter que criar uma alternativa pelo erro dele. E agora Ele vai ter que ir para o deserto. Eita, deserto não é uma coisa tão interessante que todos gostam de ir. Alguém gosta de deserto aqui? Levanta a mão. Está esperto, hein, crente? Mas a nossa esperteza de não ir para o deserto, para Deus é algo inteligente. Ele vai ficar 40 anos. Agora entenda você. O camarada foi criado nas faculdades de todas, mentais, emoções, tudo. Só que agora ele vai ficar 40 anos no deserto. E agora ele vai ter que aprender a viver uma vida simples. No lugar de lança, no lugar de espada, ele vai ter um cajado. Vai começar a colocar em prática o que ele aprendeu na teoria. Ele vai começar a aprender a sobreviver e comer coisas no deserto. Coisas que talvez eu e você nunca comeria. 40 anos ele conhece Zípora. Nesse período, Deus ele traz uma família a ele casa-se, ele fica lá. 40 anos depois que ele sai do Egito, Moisés já não é o mesmo homem. 99,9% não, mas 1% ainda era. Ele perdeu toda aquela ânsia pela sua nação egípcia. Casa, tem família, o teu sogro vai lhe dar ovelhas para pastorear. Ele vai ter uma vida nobre, mas uma vida simples. Mas uma vida que aparentemente tinha paz para ele, mas ainda alguma coisa o cutucava. Quando está chegando perto dos 80, Deus vai começar a trabalhar. Olhe para o irmão do seu lado e diga: e Deus vai começar a trabalhar. Diga: e Deus vai começar a colocar o seu plano em prática. Ele sai do Egito, agora vai viver 40 anos de uma forma simples. E quando ele está acomodado, quando ele está tranquilo, quando ele está sossegado, aí Deus olha e fala: menino está sossegado demais. Ele acha que ele tem 80 anos, ele acha que não vai acontecer mais nada. Ele está com 80 anos, ele pensa que ele já vai fazer ele já vai pegar um pau de pastor, vai fazer uma bengalinha para terminar os seus dias. Não, meu querido, a Bíblia diz que os jovens, aleluia, teriam visões, os velhos ainda teriam sonhos. No Salmo de número 90, se não me falha a memória, a Bíblia diz que ainda na velhice você dará fruto. Ainda na velhice Deus tem promessa. Ainda na velhice, Deus tem propósito para fazer. Aí vai Deus trabalhar, vai vendo. Ele está pastoreando o rebanho, eu já estou terminando. Ele está subindo um dos lados da montanha. E de repente, uma de todas as ovelhas, das ovelhas, se separa do rebanho. E ele olha, ele vê que se perde, e ele deixa as ovelhas num lado do canto e vai atrás daquela que se perdeu. Agora, vamos analisar um negocinho aqui.
ele era próspero em ovelhas. E aquela região era a região de salteadores, assassinos, matadores. Mas sabe o que ele faz? Ele deixa, eu acho que você já conhece uma história parecida, né? Ele deixa as ovelhas e vai atrás de uma só. Sabe o que isso representa? Você conhece alguma passagem da Bíblia? Você conhece? Ele deixa as 99, você conhece uma passagem assim? E vai atrás daquela. Você sabe quem faz isso? Somente quem Deus tem chamada, que consegue deixar para ir atrás daquilo que ninguém dá nada, daquilo que ninguém dá mais. Isso é sentimento de Deus, isso é amor de Deus. Como Deus conhecia Moisés, Deus tira a ovelha, se perde, ele deixa e vai atrás. E quando ele vai atrás daquela que está perdida, ele está entrando numa fresta do Monte Sinai. Quando ele está indo, ele acha a ovelha. Só que ele repara que dentro ele vê uma sarça. E essa sarça não se consumia. E ele ficou maravilhado, porque sarça não é uma planta ou algo que todo mundo gostaria de ter. É algo frágil, é algo do deserto. Mas ele vê que há um fogo nela, e esse fogo não para de consumir, é fogo e fogo, fogo. Ele fica espantado. Quando ele vai chegando perto, uma voz diz: Moisés, não te achegues para cá, mas tira dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é, tradução bíblica, terra. Escute aqui. Com 16 anos ele foi, ganhou armadura, couraça, tudo. Para cada parte da armadura representava um Deus. Mas quando ele está na presença de Deus, depois que ele sai do Egito, 40 anos ele fica no deserto. Quando ele chega na presença de Deus, Deus não fala para ele: tira a couraça, tira as chaves, que é o colar do além, tira a mitra. Não, Deus fala: tira as. O que representava a sandália? Escute aqui. É muito fácil você entender. Olha, Deus mandou ele tirar as sandálias porque as sandálias representavam o Egito. Deixa eu lhe dizer, o Egito, eles confeccionavam sandálias. Era o maior confeccionador de sandálias. Ou seja, os hebreus usavam a sandália do Egito. Os povos vizinhos andavam com a sandália do Egito, porque eles confeccionavam a sandália. O problema não era a sandália, o problema é o que estava na sandália. As sandálias estava o brasão do Deus Ra. Os 40 anos de Moisés do Egito até os 80, ele perdeu tudo menos a sandália. Porque a sandália ainda lhe dava o direito de revogar o trono, e que ele voltara a ser príncipe do Egito, se ele quisesse. Ele deixou aquela sandália porque ele ainda tinha um sentimento que ele poderia, por lei, por decreto, ele ainda era um príncipe. Se aquele faraó que quando ele matou os egípcios nos primeiros 40 anos, morresse, o outro se levantasse, ele ainda estava vivo. E o decreto só valia até aquele faraó ficar vivo. Ele ainda tinha sentimento que ele poderia revogar aquilo que era dele por direito. Príncipe. Quando Deus olha e fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Por que Deus pede, além de tirar
o Deus Sol, o Deus Lá. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas tem algo mais profundo, e eu vou encerrar aqui. Quando ele tira as sandálias, ele fica com os pés. E os pés, há uma grande representatividade na Bíblia. Porque pés simbolizam caminho. João capítulo de número 13, Jesus termina de sair da Santa Ceia, pega uma toalha e uma bacia. E ele vai pegar um apóstolo por um apóstolo, vai colocar-lhe os pés, vai pegar-lhe a toalha, vai lhe arrancar a sandália e vai lavar os. Quando chega em Pedro, Pedro olha e fala: meu Deus, o Senhor não vai lavar os meus? Jesus olha para ele: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Senhor, então lava minha mão, minha cabeça. Jesus fala: o resto do seu corpo tudo está limpo, mas o importante é os seus. Porque se os seus caminhos estiverem bons, tem gente que já está começando a pegar o negócio. Pedro, se eu lavar, o que importa são os pés, os caminhos. Porque se os seus caminhos forem bons, Pedro, todo o resto será bom. Os pés representam o caminho. Ou seja, Deus estava falando para ele: Moisés, você ainda tem sentimento de voltar a ser príncipe do Egito? Deixa eu lhe falar, arranca hoje isso e seja o meu. E seja o meu. Seja o meu príncipe. Sabe por quê, Moisés? Porque se você arrancar a sandália, os meus caminhos, que são maiores que os seus caminhos, e os meus pensamentos, que são maiores que os vossos pensamentos, Moisés, eu tenho coisa grande para liberar sobre a tua vida, mas eu preciso que você entregue todo o teu caminho. Tudo. 99,9% ele estava tranquilo, mas 1% ainda incomodava. E com Deus não tem esse negócio de metade. Deus não trabalha com você pela metade. Deus não faz pela sua vida apenas um terço. Deus não quer fazer apenas 70%. O negócio com Deus é tudo. Se coloque de pé. Pastor, mas ele arrancou as sandálias do Egito. O problema não era a sandália. O problema era o brasão que estava na sandália, porque todos usavam. Olha o que Jesus disse: eu não vim para condenar mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu não vim para vos tirar do mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo por você. Sabe o recado que Deus estava mandando para Moisés? Moisés, arranca tudo isso. Você ainda vai estar com a sandália, porque todo mundo usava, mas já não vai ter mais esse brasão. A sandália sim representa o mundo, mas a partir de hoje, como você entregou o seu caminho para mim, não é o mundo mais que influencia você, mas é você que vai influenciar o mundo. Salmo de número 37. Deleita-te também no Senhor, porque Ele conhece o desejo do teu. Mas para ter o desejo do teu coração completo, o salmista diz: mas tem que confiar. Confia nele e Ele tudo. Deus não quer você pela metade, irmão. Irmã, Deus não quer você 80%.
O negócio com Deus é tudo ou tudo. Tudo ou tudo. Essa noite eu venho lhe dizer hoje: entrega todo o teu caminho. Porque esse é o preço da chamada de Deus para a vida de muitas pessoas aqui. O brasão é de Deus, mas tem muitas pessoas que fazem de algumas coisas da sua vida o seu Deus. E hoje você vai precisar arrancar. Tem coisas na sua vida que tem que sair dela. Tem coisas na sua vida que Deus precisa voltar a ser centro. Voltar a ser propósito. Os teus sonhos têm que voltar a ser os sonhos dele.